Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Graça e paz, irmãos, amém? Pastor Alessandro, sempre muito carinhoso e bondoso no coração. Que bom é estarmos juntos aqui. E o desafio é grande que a igreja tem que enfrentar, mas Deus vai dar vitória. Amém? Quem crê assim? Que Deus vai dar vitória. Amém? Nós não temos forças em nós, mas em Deus faremos proezas. Amém? Glória a Deus. 1 de Pedro, irmãos, capítulo 5, versículo 10. 1 de Pedro 5, 10. Primeira epístola de Pedro 5, 10. Isso. 1 de Pedro 5, 10. Glória a Deus, que coisa boa é a gente poder ouvir, ler, meditar na palavra do Senhor. É um privilégio que nós temos, nós que cremos no Senhor. Quem crê no Senhor aí? Amém? Amém? Isso. 1 de Pedro 5, 10. A minha versão aqui é revista e atualizada. Isso, nossos irmãos projetaram aqui. Vamos. Ah, não está completo aí? Depois passa completo? Como é que passa completo? Então vamos ler, irmãos. Vamos ler todo mundo juntos, por favor? Vamos lá? 1, 2, 3. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, a quem nós servimos. Esse mês, irmãos, nós estamos, pastor Alessandro já disse isso aqui, no mês da família agraciada. Amém? Do meu lar, em meu lar, sobre o meu lar, flui a graça do Senhor. Amém? Esse é o nosso discurso, o nosso tema, a nossa conversa esse mês. No seu lar, irmãos, a graça de Deus fluirá. Amém? Quem crê nisso? Que a graça de Deus fluirá. Isso, essa é a sua oportunidade, a minha oportunidade. Hoje, então, nós queremos ver 3 verbos aí que nos ajudam a identificar uma família abençoada. Ok? Quantos verbos? 3. 3 verbos que nos ajudam a identificar uma família abençoada. E verbo, entre tantas coisas, verbo é ação. Amém? Tem que ter ação aí nesse movimento. E você e a sua família, nesse mês, tem motivos demais para buscar essa infinita graça do nosso Deus. Amém? Muito bem, primeiro verbo aí, irmãos, que a família precisa ter. Uma família agraciada é uma família que tem fé. Na sua família tem fé? Tem ou não tem? Na sua família tem fé? Tem ou não tem? A Bíblia é clara, ela não deixa dúvida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem que ter fé. Olha como o versículo começa, irmãos. O Deus de toda... Não, está muito fraco esse negócio. Vamos lá. Respira comigo, vamos lá. O Deus de toda... graça. O Deus de toda graça, irmãos. Você tem fé no Deus de toda graça? Pastor Elias, o que significa toda graça? Significa que não ficou nada de fora. Não é isso? Não ficou nada de fora. Daquilo, irmão e irmã, que a sua família, que a sua vida, que a sua história precisa, Deus providencia pela sua graça. Mas é preciso ter fé.
Se não tiver fé, irmãos, não pode agradar a Deus. Pastor Elias, eu estou fazendo jejum, mas eu não tenho fé. Não agrada a Deus. Pastor Elias, olha, eu estou fazendo tal coisa, mas eu não creio em Deus. Não agrada a Deus. Você e eu, nós e a nossa família, só podemos agradar a Deus se tivermos... Tem fé na sua família? Tem ou não tem? Isso. Se tem fé na sua família, a sua família é agraciada. A graça de Deus, irmãos, está sobre a família que tem fé. É bom a gente pensar sobre isso. E o versículo aqui, antes que você pense que a gente está em Nárnia, né? Então, pastor, se eu tiver fé, está tudo resolvido na minha vida, vai dar tudo certo. Olha, não, olha o versículo aí. O versículo diz assim, ó. Depois de terdes sofrido por um pouco. A família agraciada, irmãos, não é uma família isenta de dificuldade. Por isso que precisa ter fé. Porque a gente vai enfrentar, sim, situações difíceis, situações complicadas. Mas é no meio dessas dificuldades, fala comigo, no meio das dificuldades, vai. No meio das dificuldades, é que a graça de Deus se revela a nós, se mostra a nós. Amém? Eu lembro do caso daquela viúva, recém-viúva e já estava endividada. Olha só, 2 cacetadas de uma vez só. Recém-viúva e já estava endividada. Imagina se aquela família não tivesse fé. Olha, pastor, 2 catástrofes. Deus ama todo mundo, menos eu. Porque se Deus me amasse, não tinha acontecido isso comigo. Pastor, olha só o que aconteceu. A viúva podia fazer isso. Ela podia se desesperar. As ameaças, irmãos, cercaram a família dela. Todos os dias, em todo o tempo, chegavam ameaças para ela. Olha, nós vamos pegar os seus filhos e vamos levar os seus filhos como escravos. Já pensou, irmão? Mas ali havia... Tem fé lá na sua casa? Ou fé só para as coisas boas? Ah, pastor, nós estamos com um carrão, nós estamos com uma casona, eu tenho fé. E quando não tem o carrão e quando não tem a casona? Tem fé aí? Tem fé? Segura essa história aí, vamos para um outro companheiro nosso, Jó. Jó, irmãos, também a sua família foi varrida de uma hora para outra. Estava tudo muito... De repente, veio uma avalanche. Levou a plantação, levou a casa, levou os filhos, levou a saúde, tudo de uma vez só. Tem fé ou não tem? Jó poderia dizer, está vendo aí como não vale a pena? Meu vizinho não serve a Deus, não aconteceu nada com ele. E eu que sirvo a Deus, olha a confusão que veio sobre mim. Mas ali na casa de Jó tinha fé. Amém? Na sua casa tem fé? Tem ou não tem? No Deus de toda graça. E ao invés de desespero na vida de Jó, ao invés de desespero na vida daquela viúva, Jó, irmãos, ele se levanta e ele diz assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra.
Numa família que tem fé, numa casa que tem fé, não há circunstâncias que possam, irmão, derrubar. Porque cada complicação, cada dificuldade, cada problema é uma oportunidade a mais de Deus revelar para nós toda a graça. Aquela viúva, irmãos, ao invés de desespero, ela buscou Deus. O que você faz na hora do desespero? Você liga para o gerente do banco: gerente, salva a minha vida. E o gerente responde: só quem pode salvar a sua vida é Jesus. Foi Ele que derramou o seu sangue na cruz. Né? Você corre para o chefe, para o patrão: salva a minha vida, resolve. E o patrão diz: só quem pode resolver é Jesus. Foi Ele que morreu na cruz em seu lugar. Ou você vai direto para Deus, sem atalhos. Você está com uma dificuldade, um problema, alguma coisa saiu do eixo, saiu do lugar. Você vai direto para Deus. Para onde você vai, irmão? Tem fé na sua casa? Tem? Uma casa que tem fé vai direto para Deus. E aquela viúva foi direto para Deus. Ela foi na casa do profeta. Amém? Tem profeta aqui, pastor Alessandro? Amém? É isso aí. Sem a profecia, o povo se corrompe. Precisa ter, irmãos, homens e mulheres que anunciam a profecia verdadeira, que é a palavra de Deus. Tem profeta aí, irmão? Amém? Isso aí. O reino ia ser destruído. Por quê? Porque a palavra de Deus estava escondida. Eles fizeram a reforma no templo e quando estavam fazendo... Quem já fez reforma em casa? Quem já fez? Quando a gente faz uma reforma em casa, a gente acha aquela foto. Lembra? Aquela foto. Ih, tem tempo. A gente acha aquele documento. O que é que a palavra de Deus estava fazendo escondida? Precisou de uma reforma no templo para acharem a palavra de Deus. Mas isso não é o pior. Sabe o que é o pior? É que nenhuma daquelas pessoas tinham condições de interpretar, falar a palavra de Deus. Já pensou, irmão? A palavra de Deus estava escondida. Escondida onde? No templo. Pastor, mas o povo não cantava? Cantava. Mas o povo não orava? Orava. Mas o povo não falava? Falava. Mas a palavra estava escondida. E quando teve a reforma, não sei quem foi que achou, não está escrito quem achou, mas alguém achou. E quando achou, eles não conseguiam dizer o que era. Mas tinha uma profetisa naquela terra. Amém? Hulda era o nome dela. Um nome bonito, né? Hulda. Profetisa Hulda. E quando eles acharam o rei, disse: tem profeta aqui. Leva essa escritura para Hulda. E ela vai dizer para nós o que é para fazer. E Hulda disse, pegou a escritura e disse: assim diz o Senhor. Amém? Tem profeta aqui, irmão? Tem profetisa aqui, irmão? Tem homens e mulheres que são conectados com a palavra de Deus, de tal maneira, irmão, que na hora da necessidade, você tem uma palavra de Deus para anunciar. E aquela viúva correu no profeta. E o profeta fez uma pergunta para ela. Ela contou todo o caso, disse que perdeu tudo, aquela coisa toda. E o profeta fez uma pergunta para ela. Ele disse assim: ó, o que é que você tem? O que é que você tem?
Aonde? Em casa. E as perguntas de Deus para você nessa noite. Você que está me ouvindo aí, ó, pergunta de Deus para você. O que há na sua casa, irmão? Quem pode dizer, na minha casa tem fé? Quem pode dizer, na minha casa tem fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o profeta perguntou, o que tem lá na sua casa? E a mulher disse, olha, lá em casa não tem nada, senão uma botija de azeite. Amém? Então está tudo resolvido. Tem fé e tem botija de azeite, está tudo resolvido. Tem fé na sua casa? Amém? Então está tudo resolvido. Você vai olhar na sua casa e vai ver o milagre acontecer. Por causa de você? Por causa de você? Por causa de mim? Por causa do Deus de toda graça. O profeta falou, está tudo resolvido. Eu fico imaginando a cara daquela mulher. Olha, eu vim aqui no profeta e o profeta pirou. Como assim está tudo resolvido? Se tivesse resolvido, eu não teria saído de casa. Como é que eu vou sair de casa se está tudo resolvido? Eu só saí de casa porque não tinha em casa a solução. Está vendo aí o seu erro, irmão? Qual é? Está vendo aí o seu erro, irmã? Qual é? É você e eu acharmos que a solução da bênção de Deus está fora da nossa casa. Esse é o nosso erro. A bênção de Deus, a resposta de Deus, o milagre de Deus está na sua casa, irmão. Está na sua casa, irmã. Por que, pastor, você fala isso? Porque tem fé lá. Se tem fé na sua casa, tem a resposta de Deus, tem o milagre de Deus. E aquela mulher, eu fico imaginando, né? Falou, ô pastor, como é que é esse trem? Ele disse, olha, corre nas vizinhas tudo, lá pega vasilha, faz tudo que você puder. Corre, corre, corre. Depois fecha a porta e começa a viver o milagre. O milagre dentro, o milagre dentro, o milagre dentro. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Ah, pastor, a bênção de Deus está em qualquer lugar, menos na minha casa. Mentira do capeta, irmão. Mentira. Sua casa é um lugar de bênção. Hein? Sua casa é um lugar de milagre. Sua casa é um lugar de operação do Espírito Santo de Deus. Tem fé lá ou não tem? Tem ou não tem? Então faz isso, ó. Fecha a porta na murmuração, fecha a porta da incredulidade, fecha a porta da bagunça, da gritaria. Fecha a porta, irmão, para tudo isso e abre a porta para Jesus. Amém? Jesus pode entrar, pode fazer o milagre. Vem, Jesus, faz o milagre aqui em casa, que nós precisamos de milagre. E ela obedeceu, tudo que o profeta falou, ela fez, irmãos. E conforme ela foi derramando o azeite nas vasilhas, o azeite foi multiplicando. Entendeu aí? Pastor, eu sou abençoado de Deus, eu tenho fé. Mas lá em casa todo mundo é infeliz, miserável, ninguém presta. Mas irmão, misericórdia, claro que é misericórdia. Que raio de azeite é esse? Que fica só para você, que serve só para você. O segredo do azeite é ser derramado. O segredo do azeite é ser derramado. Se ele não fosse derramado, ficaria em quantas vasilhas? Só uma. Tinha uma vasilha só. Mas ele foi o quê? Derramado. Esse é o segredo. Não adianta, irmão, não adianta, irmã, você falar, pastor, eu tenho fé. Você precisa ver o tamanho da minha fé. Eu sou um homem de fé. Eu sou uma mulher de fé. E na sua casa, irmão, você faz o quê? Você derrama esse vaso, você derrama esse óleo, para que outras pessoas sejam tocadas, impactadas, transformadas por essa fé? Tem fé lá na sua casa ou não tem? Tem ou não tem? Amém? Fé no Deus de toda
Deus de toda... O que ficou de fora? Para qualquer situação, irmão. Situação boa, tem graça de Deus. Situação mais ou menos, tem graça de Deus. Situação difícil, tem graça de Deus. Porque Ele é o Deus de toda... Ele é o Deus de toda... Pastor, lá em casa está mais ou menos, tem graça de Deus. Amém? Pastor, lá em casa, ó, nós estamos, ó, bem demais. Tem graça de Deus. Pastor, lá em casa o bicho está pegando. Estava, porque tem graça de Deus lá. Amém? Tem graça de Deus lá. Esqueci, a primeira característica qual é? Fé. Tem fé na sua casa? Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na cruz do Calvário ele derramou o seu sangue em nosso lugar. Ele, Jesus, morreu a nossa morte para que eu e você pudéssemos viver a sua vida. Para isso, irmão, você precisa ter fé. Você precisa crer. Vamos fazer um exercício hoje de fé, amém? Amém? Exercício de fé, irmão. Na sua casa, na minha casa, na casa da família Providência. Vamos exercitar a nossa fé. Fé no Deus de toda graça. Segundo verbo, irmãos. Segundo verbo. Primeiro verbo qual foi? Ter fé. Ter. Na sua casa tem? Fé. Primeiro verbo. Segundo verbo, irmãos, é experimentar. Fala comigo. De novo. Experimentar. Pastor Elias, passei 30 dias no monte. Todo mundo diz? Amém. E depois? Não, depois nada. A minha vida continuou do mesmo jeito. Tal, xingando palavrão, brigando, arrumando confusão. A Bíblia fala disso? Não. Pastor Elias, precisa ver o culto, pastor. Fiquei todo arrepiado no culto. Todo mundo diz? Amém. E depois, irmão? Não, depois eu fui ali no bar tomar uma cerveja. Tinha um cara lá que pisou no meu pé. Eu dei umas bolachas nele. É disso que a Bíblia fala? Não. Pastor Elias, você precisa de ver, pastor, que coisa incrível que aconteceu. Eu estava lendo a Bíblia, pastor Elias, e a palavra pulou assim em mim, e eu vi a palavra de Deus na minha frente. Todo mundo diz? Amém. E depois? Não, depois nada. Eu estava programado ali para fazer um assalto, fui lá fazer um assalto. É disso que a Bíblia fala, irmão? É disso que a Bíblia fala? A fé, irmão, que a Bíblia fala é uma fé que experimenta a graça transformadora de Deus. Eu gosto de Paulo e os resumos que Paulo faz, né? Paulo faz uns resumos bonitos. Ele diz assim, ó, aquele que furtava, não furta mais. A graça de Deus, irmãos, ela faz com que a minha vida seja transformada pelo poder de Deus. É conversa fiada, é mentira. Essas pessoas que dizem que tiveram uma experiência com Deus e continuam fazendo a mesma coisa que faziam antes. Não é verdade. Não é verdade. Quando nós temos uma experiência de fé com Deus, a nossa vida é transformada. A nossa vida é modificada. Tem fé lá na sua casa? Tem ou não tem? Tem. Então você é um marido melhor, você é uma esposa melhor,
Você é um filho melhor, você é um pai melhor, uma mãe melhor, você é uma sogra melhor, você é uma nora melhor. Por quê? Porque a fé precisa ser experimentada, vivenciada. Esse negócio de fé lá em Nárnia, irmão, está por fora. Conversa é essa? No filme, eles têm fé, são lutadores lá em Nárnia, são guerreiros lá em Nárnia, mas quando volta para a vida real, estão tudo trancados com medo de bomba. Não! Que fé é essa aí? Não é essa não. A fé em Deus é uma fé que nos faz mais que vencedores. Amém? Em Cristo Jesus. Tem que experimentar, tem que virar realidade. O nosso irmão Tiago, ele fala sobre isso. Ele diz, olha, você fica conversando aí de fé, mas não faz nada. De que adianta, meu irmão, minha irmã, essa fé que não se torna uma experiência real na minha vida? Aquela viúva, lembra dela? Então, ela foi lá no profeta, falou com o profeta. E o profeta diz, faça assim, assim, assim. E ela saiu de lá rindo. Esse aí é doido. Faço isso nunca. Isso é fé? Isso é fé? Não. A fé, irmão, ela se transforma em realidade nas nossas. Eu vou fazer do jeito que Deus mandou. Isso a gente chama de quê? De fé. Fico lembrando do nosso irmão Noé. Quem lembra de Noé? Não é assim? No meio de uma geração perversa, no meio de uma geração corrupta, Noé recebeu uma ordem de Deus. E Noé cumpriu a ordem de Deus. Amém? Isso a gente chama de fé. Deus de toda graça. Você crê no Deus de toda graça? Então por que a sua vida não mudou ainda, irmão? Por que a sua vida não mudou ainda, irmã? O que é? Ah, pastor, eu tenho uma dificuldade. Tem? Quem não tem dificuldade? Existe alguém que não tenha dificuldade? Mas eu não posso me deixar vencer pela dificuldade, amém? Você não pode se deixar vencer pela dificuldade. Deus, irmãos, tem para nós uma bênção, e essa bênção é real. Amém? Essa bênção é de verdade. Não é conversa, não. Não é historinha, não. Fico lembrando de Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Quem lembra de Zaqueu? Jesus foi para a casa dele. Olha que honra. E quando Jesus esteve na casa dele, Jesus se alimentou na casa dele, Jesus conversou com ele, então ele toma a palavra. E ele diz assim, ó, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Isso a gente chama de fé. Amém? A presença de Deus, a comunhão com Deus, provoca mudança real na minha vida. Provoca mudança real na sua vida. Não adianta, irmão, eu e você cantarmos e pularmos e fazermos tantas coisas. Tudo isso é muito bonito e devemos fazer. Nada de... Em nome de Jesus. Esse é o desafio nosso, irmão. Esse é o desafio seu. Ah, pastor Elias, então já sei. Hoje eu tenho fé, então amanhã eu serei totalmente transformado, vai mudar tudo na minha vida de uma vez só. É isso, irmão? Isso é lá em Nárnia. Aqui na vida real, não, irmão. Na vida real não é tudo de uma vez. Nós somos transformados de fé. De fé. É assim que nós somos transformados. Não acredite, irmão, não acredite, irmã, nessa história. Que história? Ah, aconteceu uma coisa na minha vida e tudo mudou. Como assim tudo mudou? Mudou muita coisa? Mudou muita coisa. Mas tudo não. Por quê? Porque eu sempre terei
E você sempre terá alguma coisa para melhorar. Amém? Por isso que a gente não anda com o nariz empinado. Por isso que a gente não é soberbo. Por quê? Porque a gente entende que existem limitações em nós. Ah, pastor, mas eu já vivi tanta coisa com Deus. Amém? Viveu mesmo. Ah, pastor, você precisa ver a experiência que eu tive com Deus. Foi extraordinária. Foi extraordinária, sim. Mas ainda há coisas para serem melhoradas, transformadas. De fé em fé, de graça em graça. Tem fé lá na sua casa? Tem ou não tem? Está vendo como diminuiu, pastor Alessandro? Tem fé lá na sua casa ou não tem? Tem. Onde que está a transformação? Amém? Onde que está? Vamos transformar nossas vidas? Em nome de Jesus? Quais são as coisas que precisam acabar hoje? Estou falando de amanhã não. Quais são as coisas que tem que acabar hoje na sua vida? Porque lá tem fé, não tem? Em nome de Jesus? Então tem coisas que precisam mudar. Que coisas são essas, irmãos? Coloca diante de Deus, tome uma posição, um direcionamento na sua vida. Traz a fé para a realidade da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Vamos fazer, irmãos, como Jesus nos ensinou. Não é assim? Que é bem-aventurado aquela pessoa que ouve a palavra e pratica. Aquela pessoa que faz o quê, irmão? Ouve a palavra. Amém? Essa pessoa é você, em nome de Jesus? É ou não é? Amém? Você que está em casa aí. Essa pessoa é você? Que vai ouvir a palavra de Deus e vai praticar a palavra de Deus? Ou você vai estar no outro time? Qual é o outro time, pastor? É o time das pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Que palavra! Todo mundo diz? Bem. E você colocou em prática? Não, achei tão linda a palavra, mas não coloquei em prática. Jesus diz que essas pessoas são semelhantes a um homem que construiu a sua casa, que construiu a sua família sobre areia. E quando veio a dificuldade, a casa ruiu. Por que a casa ruiu? Porque não havia solidez, não havia base. Consegue entender, irmão? Tem que ouvir a palavra de Deus e tem que colocar em prática. Tem que ter fé em Deus de toda graça, e essa fé precisa ser materializada no meu dia a dia. Quem é casado? Levanta a mão aí. Pronto. Você precisa ser um marido melhor. Amém? Você, irmã, precisa ser uma esposa melhor. Amém? Amém ou não? Amém. É isso aí. Senão, irmão, a fé fica uma fé vazia, sem sentido. Não é a fé no Deus de toda graça. Quando a minha fé está firmada no Deus de toda graça, a minha vida é transformada. Amém? 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 Eu fico olhando a cara e pensando na cara daquela viúva, né? Que ela reuniu os filhos, lembra que ela reuniu os filhos, conforme o profeta mandou? Ela reuniu os filhos, fechou a porta e ela começou a derramar o azeite. Eu fico imaginando a primeira derramada. Como é que foi aquele negócio? Porque a milésima derramada, tudo bem, já era festa, né? Ela já estava ali, ó. Mas eu quero saber, irmã e irmão, a primeira. Como é que foi a primeira derramada? Ela falou para o filho, filho, me dá a vasilha aqui. Imagina se fosse você, irmão. Pensa aí, como é que você ia dar a vasilha? Mamãe, ó, mamãe, ó, mamãe pirou. É muita pressão na cabeça de mamãe. Mamãe pirou. Ou você ia falar,
Aqui, mãe, a vasilha, eu creio contigo que vai ter um milagre. Como é que é? Onde que você ia estar? Que time que você ia jogar? E a mãe derrama aquele azeite, irmão. Fico imaginando a cara da mãe, a cara dos filhos. Como é que é? Isso vai acontecer amanhã lá na sua casa. Amém? Amém? Acontecer lá. Aquela cara, irmãos, de espanto diante do milagre de Deus. Amém? Amanhã vai ter isso lá na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vai sair aquela cara de incredulidade. Já viu aquela cara de incredulidade? Vai sair em nome de Jesus. E nós vamos ter uma cara de fé. Amém? Nós vamos olhar e falar: meu Deus, isso aqui é milagre purinho. Amém? Isso aqui é milagre purinho. Não podia vir de outro lugar senão da mão de Deus. E foi a primeira vasilha, e foi a segunda, e foi a terceira, e já virou uma festa de fé em casa. Está pronto para amanhã acontecer isso lá na sua casa? Tem fé lá na sua casa? Tem ou não tem? Amém. Isso aí. Uma vez uma mulher estava com a sua filhinha, e o texto diz assim, ó, terrivelmente endemoniada. Olha que coisa. Já é complicado. Mas o texto diz assim, ó, terrivelmente. E ela saiu de casa. Por quê? Porque ela ouviu falar de quem? De Jesus. Quem foi que falou Jesus para ela? Não sei. O texto não fala. Mas alguém falou. E ela, opa, é a saída, é a solução, é o escape. E ela foi para Jesus. E quando ela chegou em Jesus, ela se derramou da presença de Jesus. E quando estava ali naquele momento, Jesus disse para ela: olha, mulher, não é certo. Não é certo. Pegar o pão de quem? Dos filhos. E dar o pão do filho para o cachorrinho. Não é certo. O pão do filho é de quem? Do filho. Não é do cachorrinho. E a mulher disse: é isso mesmo. Não é justo pegar o pão do filho e dar para o cachorrinho. Mas, na casa, na mesa do Deus de toda graça, tem tanta comida, que as migalhas que caem da mesa já são suficientes para satisfazer todo mundo. E Jesus virou para ela: mulher, tem fé lá na sua casa. Pode ir para casa. Pode ir para casa, porque o milagre já aconteceu. Tem fé lá na sua casa. Pode ir tranquilo, que o milagre já aconteceu. Quem crê que é com você? É comigo, pastor. É comigo. É isso aí. Tem fé lá na sua casa? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé. E essa fé se transforma em realidade. Em nome de Jesus. Existia uma mulher que não podia ter filhos, irmãos. E ela ia se alimentar. E na mesa... Quem já passou raiva assentado à mesa? Quem já passou raiva? Alguém já passou raiva? Você está lá assentado na mesa e alguém te faz raiva. De tal maneira que a comida parece que não desce mais. Estava tão gostosa e parece que ficou salgada, parece que ficou sem sal, parece que ficou uma bucha. Quem já passou por isso? É isso aí, é o que aquela mulher passava. Na hora da alimentação, ela era tão chateada, ela era tão humilhada, que passava a vontade de se alimentar. E um dia ela falou: chega. Amém? Um dia ela falou? Um dia ela falou? Chega. E ela foi, para onde que ela foi? Quem sabe? Ela foi para o templo, que é o lugar que crente vai.
Ela não foi no gerente do banco, ela não foi no patrão, ela não foi no curandeiro, não, que nada. Ela foi no templo. E ela chegou no templo e começou a derramar o seu coração no templo, na casa de Deus. Ela estava tão angustiada, ela estava tão tomada naquele momento, que ela mexia a boca, e da boca não saía voz. Amém? Quem já chorou tanto que perdeu as lágrimas tudo? Não tem mais lágrima para chorar. Já aconteceu com vocês? Não tem mais lágrima para chorar. Cadê a lágrima? Não está nem chorando. É verdade, não estou chorando, porque eu já chorei as lágrimas todas. Ela estava ali falando, mexendo a boca, e não saía nada. Não tinha mais palavra para falar. E o sacerdote estava ali, cedo ainda, olhou para aquela mulher e falou: olha só como é que é o mundo, né? Essa hora, e essa mulher já está bêbada. Ei, mulher, vai para a tua casa curar sua cachaça. Opa, espera aí, meu senhor. Não me tenha como alguém indigna. Mas a minha alma está, o quê? Angustiada. E eu estou derramando a minha angústia diante do altar de Deus. Porque eu não quero voltar para minha casa e encontrar do jeito que estava antes. Amém? Amém? É com você ou não é? Tem ou não tem fé? E o sacerdote disse: pode ir para casa. Tem fé lá. Deus ouviu você. E o que você está pedindo vai se tornar... O que você está pedindo vai se tornar realidade. Tem fé lá na sua casa? E ela foi para casa. E virou realidade o que ela estava pedindo. Amém? Você tem coragem, irmão e irmã, de, diante de Deus, do altar do Senhor, derramar a sua alma, derramar o seu coração, falar com Deus? Deus, lá em casa a situação está complicada, mas eu entendi pela tua palavra que não tem situação complicada que não se dobre diante do seu poder. Amém? Você tem coragem, irmão? Você tem coragem, irmã, de fazer esta oração diante de Deus? Primeiro verbo é o verbo ter. Tem fé? Tem ou não tem? O segundo verbo é o verbo experimentar. Tem que ter mudança de vida, sim, senhor. Tem que ter mudança de vida, sim, senhora. Uma fé que se perde lá não sei aonde. Não. É uma fé que acontece na nossa vida real. E a terceira coisa, irmãos, é esperar em Deus. Amém? Esperar em Deus. Que coisa maravilhosa. Olha o texto, irmãos, que fantástico o texto. Ele diz assim, ó: mas o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Olha a promessa de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Você crê? Levanta a sua mão aí. Você crê? Você crê? Sobre a sua vida, você que crê. Olha a promessa aqui de Deus. Em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna. Amém? Você crê, irmão? Você crê? Então, uma família agraciada, irmãos, é uma família que vive na esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Pastor, eu não tenho mais nenhum sonho para minha família. Está repreendido em nome de Jesus. Vem aqui para o altar, ó.
Deus vai dar para você, em nome de Jesus, novos projetos, novos sonhos, novos desafios. Porque a promessa é de eterna glória. Essa é a promessa de Deus para você. Ah, pastor Elias, quer saber? Eu tinha 15 anos e eu botei aqui no papel 30 coisas para minha família. Eu tinha 15 anos, botei 30 coisas. Já cumpri as 30 coisas. Tudo que eu botei lá no papel já está realizado na minha família. Missão cumprida. Lavei minhas mãos. Certo ou errado? Errado. Está repreendido em nome de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado. Já está preparado. Não é a sua listinha, não é não. Nada contra a sua lista, pode fazer. Mas não pense que Deus se limita à sua lista. Não. Deus dá para mim e para você sempre infinitamente mais. Onde que está a esperança aí no seu coração? Onde que está a esperança aí, irmã, no seu coração? Ah, pastor Elias, eu tinha esperança, eu acreditava tanto. Mas aconteceu uma coisa que roubou a minha esperança. Depois daquele dia, se for para a direita tá bom, se for para a esquerda tá bom, se for para frente tá bom, se for para trás também tá bom, se a minha família avançar tá bom, se a minha família não avançar tá bom também, de qualquer jeito tá bom, tá repreendido em nome de Jesus. Que conversa é essa, irmão? Deus em Cristo vos chamou à sua glória eterna. Que conversa é essa, irmão? Deus largou você no meio do caminho? Me conta essa história. Deus não largou ninguém no meio do caminho. E vai largar você por quê? Entendeu? Entendeu, irmã? Então hoje é dia de restaurar a nossa esperança. Você vai voltar para casa hoje, irmão, igual aquela mulher. Eita, que o profeta falou. E eu vou fazer que nem o profeta falou. Vou pegar meus filhos e eles vão nas vizinhas e eles vão pegar vasilha. E ela voltou para casa cheia de esperança. Amém? Amém? Você vai voltar para casa cheio de esperança. Você vai voltar igual aquela mãe que estava chorando. Aquela mãe não, aquela futura mamãe que estava chorando. E o profeta falou, pode ir para casa, em paz. E ela voltou para casa. Vou para casa, vai virar realidade. E ela voltou para casa cheia de esperança. Amém? Você vai voltar para casa igual aquela mãe que deixou a filha terrivelmente endemoniada. E Jesus falou para ela, pode ir para casa. E ela volta para casa. Vou para casa. Voltou para casa cheia de esperança. É você, irmão, em nome de Jesus. É você, irmã, em nome de Jesus. Quem é que vai voltar para casa cheio de esperança aqui? Quem é que vai? Amém? Eu vou voltar cheio de esperança. Por causa de mim? É por causa de mim? É por causa do pastor Alessandro? É por causa do Deus de toda? É por causa do Deus de toda graça. Vamos ficar de pé? Amém? Ficar de pé. Vou voltar para casa. Como é que você vai voltar para casa? Como é que você vai voltar para casa? Fala para mim. Cheio de esperança. Eita, Deus é bom. Amém? 3 verbos. Vamos lá? Primeiro verbo, ter fé. Tem fé? Tem fé? Segundo verbo, experimentar. A fé tem que se transformar em realidade. E o terceiro,
esperar. Esperar com fé no Senhor. Amém? Vem para cá, pastor Alessandro. Vou fazer uma bagunça santa agora aqui. Em nome de Jesus. Amém? Está ungido, meu irmão. Vai lá. Solta o som. E você, irmão, você, irmã, eu quero voltar para casa cheio de esperança hoje. Então vem para cá, para o altar de Deus. A gente chega sem esperança e volta cheio de esperança. A gente chega sem fé e volta cheio de fé. A gente chega derrotado e volta vitorioso. Porque aqui no altar está o Deus de toda graça. Sai daí, irmão, vem para cá. Enquanto nós cantamos, adoramos ao Senhor. Vamos lá. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Glória, glória, glórias a Deus. Aleluia. A minha glória. Sai do seu lugar, meu querido. Eu quero ir para casa cheio de esperança, cheio de fé. Eu creio. Isso, sai do seu lugar. Senhor, mais e mais. Isso, sai do seu lugar, pode sair. E como olha, Senhor, na minha casa, na minha casa está faltando alguma coisa, mas hoje eu vou levar. Hoje eu não quero sair daqui da mesma forma. Aleluia. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Chegue mais pra cá vocês, e o pessoal vindo também. Isso, chegue mais pra cá. Em nome de Jesus, pode chegar, as pessoas vêm na frente, irmão, é interessante. Deus observa a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Então você quer levar a bênção para casa, mas sem fé para vir aqui? Você acha que Deus não está te assistindo, não? Sai do seu lugar. Você vai se colocar de joelho aí e falar: Deus, a partir de hoje a coisa muda. A partir de hoje vai mudar. Vai mudar o meu marido, vai mudar a minha esposa, vai mudar os meus filhos, vai mudar a minha fé, vai mudar. Hoje vai. Hoje vai acontecer. Você vai sair daqui, irmão, diferente. Quem quiser se ajoelhar e tocar no altar, fala: olha, eu sou como aquela mulher, Senhor, que chegou desesperada. Eu sou como aquela mulher, Senhor, que chegou no templo diferente, falando com Deus. Até o profeta duvida quando você fala com Deus, irmão. Até o profeta ele tem que duvidar. E o profeta disse para ele: então vai para casa. Hoje você vai sair daqui. Vai sair daqui para casa. E a sua casa vai ser diferente. As coisas lá vão ser diferentes. Por isso, irmão, venha. Saia do seu lugar. Chegue aqui. Toque no altar e fala: Deus, eu deposito agora a minha fé. A fumaça. Eu deposito a minha fé agora no autor e consumador, Senhor, que é o Senhor Jesus. Nessa noite, ou o Senhor faz, ou está feito. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com a presença. Você vai sair daqui diferente. Quando você chegar na tua casa, irmão, se houver demônio lá, vai sair em nome de Jesus. Porque a graça do Senhor chegou. Porque a presença do Senhor invadiu. Porque a presença do Senhor você vai levar daqui. A esperança, a fé, o controle está em tuas mãos, na mão do Senhor. Ele vai dar a última palavra. Oh
Espírito Santo nessa noite. Deus, faz aí, Senhor. Mexe, fala na minha casa, Senhor. Eu preciso do Senhor lá também. Eu preciso que o Senhor muda, que o Senhor mova, que o Senhor faça na minha casa também, Senhor. Nós não estamos isentos. Quem está aqui em cima não está isento. Por isso, Deus, nessa noite ministra na casa da Sebastiana, na casa da Núbia, da Elô, Senhor, do Luan, papai, do Jonathan, do Elias, desse varão abençoado. Coloca aí na presença do Senhor tua vida, e você vai ver mudança, rapaz. Porque hoje a graça te alcançou. A graça do Senhor vai com você. Aonde você for, a graça do Senhor vai invadir a sua casa, vai invadir a sua vida, vai invadir o seu carro, vai invadir a sua mente, vai invadir a graça do Senhor. Tem que fazer a diferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos agora. Isso, fala Jesus. Jesus. Fala Jesus. Com mais convicção. Jesus. A partir de hoje, a coisa vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Porque o milagre chegou. A bênção do Senhor chegou. Fale com Deus. Fale com Deus, ore. Fale com Deus agora. Deus, eu preciso sair daqui diferente. Eu preciso sair daqui com a convicção. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele vai fazer. Porque é dele, irmão. É dele. Para ele são todas as coisas. Repita comigo, Jesus, nessa noite, depois desta unção que eu recebi aqui, em nome de Jesus, vai mudar. O milagre vai acontecer. A sua presença vai fluir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Você, ninguém me vê como você. Graças a Deus. Faz brilhar. Graças a Deus. Seu rosto sobre mim. Isso. Olha, irmãos, para provar. Presta atenção, todos olhando aqui. Eu, uma vez, quando começou a pandemia, eu falei que cada casa tinha um profeta. Seja feminino ou masculino. O profeta está lá dentro. E amanhã, fala amanhã. De novo, amanhã. De novo, amanhã. Eu vou fazer um culto na minha casa, com a minha família, e as coisas vão começar a ter uma direção diferente, em nome de Jesus. Cadê os homens da igreja que levantam a mão? Só os homens. Fala, eu vou fazer um culto amanhã, eu e minha esposa, eu e meus filhos, lá em casa, em nome de Jesus. Amém? Quem está aqui no grupo da igreja, levanta a mão. É para mandar a foto, viu? Se não mandar a foto, gabinete quinta-feira. Amanhã culto. Nós vamos estar cultuando amanhã na nossa casa. Ah, pastor, mas eu não sei falar, mas sabe ler. Você vai ler a palavra. Eu vou orar. Vou colocar a mão sobre minha esposa, sobre meus filhos, e vou orar sobre essa situação. Então amanhã culto na nossa residência, em nome de Jesus. Amém. Respira aí bem forte. Não acabou o culto não, irmãos. Chama aqui os diáconos. Quero chamar o irmão João. Sai do seu lugar, irmão João. Tem tempo que você não serve aqui conosco. Aleluia. Chamar os diáconos, as diaconisas.
Isso. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Aleluia. Olha, irmãos, em 1 Coríntios 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele toma o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que foi dado por vós. Semelhantemente, ele toma o cálice e diz: olha, esse cálice é o cálice do meu sangue, o cálice da nova aliança. Tomai dele todos em memória de mim. Quando a palavra de Deus diz todos, fica alguém de fora? Então você que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está convidado a ceiar. Olha, pastor, eu não sou batizado. Vai ter um batismo agora. Calma, senta no banco, segura aí, o negócio vai dar certo. Beleza? Então somos diáconos aqui e vamos fazer uma oração, colocando a nossa vida na presença de Deus. Vamos examinar a nossa vida. E eu convido você a ceiar, a participar. Olha, pastor, eu estou desviado. Reconcilia hoje aí, fala com Deus, e o negócio vai mudar. Em nome do Senhor Jesus. O que é que te impede? O que é que está te impedindo? Vem aqui, Carlão. Segura aí. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nessa hora nós colocamos a vida diante do Senhor, pedindo em primeiro lugar perdão pelas nossas falhas, pelas nossas inconstâncias, por tudo que temos feito de errado. Nós apresentamos diante do Senhor, porque somos homens, somos falhos. Somente a Tua palavra é inerrante. Somente a Tua palavra, Senhor, ela não tem rugas. Então nessa hora, meu Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós apresentamos tudo que temos e tudo que somos na Tua presença, em nome de Jesus. Na mesma sorte, Senhor, apresentamos este pão, em nome de Jesus. Colocamos na Tua presença, Senhor. Entregamos também o suco de uva que representa o Teu sangue. Colocamos na Tua presença, meu Pai. Abençoa, derrama hoje para todos sempre. Amém. Vamos distribuir. Este é o meu corpo que foi dado por vós, comei dele todos. E este é o meu sangue que foi derramado por todos, tomai também dele todos. Você vai pegar o pão e comer abertamente. Pega o pão e coma livremente, ceie. Segura o cálice, não tome agora. Nós vamos orar, fazer uma oração. Esqueci do teu sacrifício, Jesus. Isso, aleluia. Do teu sangue derramado em meu favor, e nunca vou esquecer do teu sacrifício, Jesus, e do teu sangue derramado em meu favor. Eu quero ter um encontro contigo, um encontro inesquecível. Eu quero ter um encontro contigo, O encontro,
e um encontro inesquecível. Vem, Senhor, vem, Senhor. E vem, Senhor, me tocar com teu amor. Aleluia. E vem, Senhor, me encher da tua presença. E vem, Senhor, me tocar com seu amor. Aleluia, Deus. E vem, Senhor, me encher da tua presença. E vem, Senhor, me tocar com seu amor. E vem, Senhor, me encher da tua presença. Aleluia, Deus. Aleluia, papai. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Gandarai ndoro serekanabastoro. Anda haderei norokanai xerebasokanabastega. Eu creio, Senhor, que hoje nós sairemos daqui com a tua graça, meu Pai. Sairemos daqui, Senhor, com fé, esperança. Nós sairemos, papai, sairemos. A partir de hoje a nossa vida não será mais a mesma. Os meus vizinhos serão abençoados, impactados pela presença que está lá em casa. A minha família será impactada, Senhor, com a tua glória, meu Pai. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio, eu creio. Aleluia. Vem, Senhor, me encher da tua presença. E vem, Senhor, me tocar com seu amor. E vem, Senhor, Oh, aleluia. me encher da tua presença. Aleluia. Olha, meus queridos, todos pegaram do pão. Quem não pegou do pão, acena aí, nós vamos levar para você. Pegou o pão não? Não é batizado. Todos pegaram do pão? Curva a sua cabeça agora. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, nós participamos do melhor banquete, que é participar do teu corpo, Senhor. De saber que alguém morreu por nós, ainda sem nós o conhecer, Senhor. Ainda sem ele nem nos conhecer, Senhor. Mas ele morreu, ele pagou o preço. E a tua palavra diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. É este Deus que morreu por mim, e morreu pela Igreja Batista, morreu pelos evangélicos do mundo, Senhor. É esse Deus, o Deus de milagre, o Deus que entregou o seu próprio corpo por amor de nós. Nós damos valor a este feito, Senhor, e lembramos, porque a tua palavra diz: fazei isto em memória. Jesus deixou o seu legado, e eu creio na sua palavra, em nome de Jesus. Pegue seu cálice aí, irmão.
Nós vamos fazer uma coisa que fazíamos antes: a troca do cálice, né? Você vai trocar o seu cálice com uma pessoa, só que você vai orar agora. Troca agora não. Você vai orar em cima deste cálice e vai dizer profeticamente, é o espírito profético. Vai falar: Deus, que a pessoa que tomar esse cálice, Senhor, se ela tiver alguma enfermidade no seu corpo, Deus, vai sair. Pode profetizar em cima dele, em nome de Jesus. Deus, nesse cálice, Senhor, se a pessoa tiver apertada financeiramente, Senhor, pela tua graça, meu Pai, em nome, nós somos salvos em Ti. Todos somos salvos no Senhor. Deus, se a pessoa tiver amargurada de espírito, meu Pai, quando ela beber esse cálice, o teu espírito vai entronizar junto com ele, meu Pai, porque eu creio, em nome de Jesus. Levanta o cálice aí e fala: Senhor Jesus, eu acredito em milagre. Diga de novo: eu acredito em milagres. Então a pessoa que pegar esse cálice, Senhor, o milagre do teu feito ali na cruz do Calvário vai chegar sobre ela e vai impactar, e a tua graça será derramada sobre o coração dela, em nome de Jesus. Agora você vai trocar o cálice, irmão, e a oração que você fez, a oração andará em Derecanabaçoe, a oração que você fez vai fazer valor, vai fazer a diferença. Troque o cálice com mais pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo na sua vida. Eu profetizo na sua vida. Eu profetizo na sua vida. Eu profetizo na sua vida, Jonathan. Eu profetizo na tua vida. Eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é o teu sangue, é o teu sangue, meu Pai, que faz todas as promessas para aquele que é fiel, para aquele que tem a tua palavra no coração, para aquele que não titubia na fé, Senhor, para aquele que não tem duas palavras, é sim, sim, não, não. É a tua palavra, Senhor, que diz que o teu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Então eu creio, Senhor, que nessa hora existe vida, e existe vida com abundância na tua casa, porque o teu Espírito está aqui. Ministra nessa hora, Senhor, sobre este cálice, a oração que fizemos. Creiam, e assim será feito em sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Beba com fé, em nome de Jesus. Ressuscitou para sempre exaltado. Aleluia. Para sempre adorado, para sempre ele vive. Ressuscitou para sempre exaltado. Agora chegou o momento do cálice da bênção. Você vai pegar esse cálice, 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 você vai pegar esse cálice
Olha, pastor, lá em casa. Lá em casa eu preciso de um milagre hoje. Eu quero sair daqui da igreja com esse milagre em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Em nome de Jesus. O cálice da bênção. O cálice da bênção. O cálice da bênção. Glória, o cálice da bênção. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vida. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se passares pelas águas não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se passares pelas águas não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Santo, o Santo, e é o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor, e digno de louvor, e tu és santo, e santo, e é o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor, e digno de louvor. Presta atenção. Leva aqui. Olha só, pessoal. Ninguém está aqui brincando de cálice da bênção. Nem seu lugar aí, pega o cálice da bênção aqui. Agora nós vamos orar no nome de Jesus, mas é tudo ou tudo. É da bênção. É o cálice da bênção. O que você precisa? Você vai orar diferente. Muitas pessoas tiveram que orar diferente, como Elias. Elias dobra os joelhos e coloca o rosto diferente. Se alguém orar assim, você vai olhar e falar: rapaz, quantas pessoas oraram diferente?
Então agora você vai ter que orar falando com Deus diferente. Deus, em nome de Jesus, eu creio. E quando eu creio, acabou. Vai acontecer o milagre. Vai acontecer milagre hoje aqui. Vai acontecer milagre. Tem que desenhar para vocês aí o louvor. Então levante comigo aí. Em nome do Senhor Jesus. Está consumado. Tetelestai. Está consumado. O Senhor vai fazer um milagre essa noite. Eu acredito e ponto. Seja qual for a sua petição, se houver sinceridade nos seus lábios, irmão, Deus vai fazer grandes coisas no seu meio. Se houver sinceridade na sua palavra agora, fale com Deus. Deus, eu preciso. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos este cálice aí na tua presença. É o cálice da bênção, Senhor. Ninguém aqui está brincando de pegar cálice, não. Nós estamos colocando a nossa fé em ação agora. Por isso, Deus, faz um milagre. Faz um milagre. A conversão da minha irmã Raquel agora, em nome de Jesus. Eu não tenho vergonha de pedir e te falar. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está trabalhando ali, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, eu acredito na manifestação dos seus dons, dos milagres aqui, Senhor. Por isso, realiza agora os teus feitos na vida do teu povo. Eu acredito que está sendo gerado agora. Engravidamos agora do milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite. Faz aí, Senhor. Em nome de Jesus, o milagre, Senhor. É o cálice da bênção. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus agora. Toma o cálice com fé. Aleluia. E vem Deus, enche esse lugar. Enche esse lugar. E enche esse lugar. Aleluia. E enche esse lugar. Depois de haver ceado, cantaram o hino. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada que eu possa te ofertar além da minha vida e além da minha vida. Não tenho nada, meu Senhor. Aleluia. Entrego a ti, Senhor, o meu louvor. Entrego a ti, Senhor, o meu louvor. E vem Deus, toma as nossas vidas, Senhor. Enche esse lugar. E enche esse lugar. E enche esse lugar. Olha só. Tem alguém nessa noite que gostaria de reconciliar com Deus? Tem alguém nessa noite aqui no nosso meio, irmão, querendo aí reconciliar, fazer um concerto com Deus? Se tiver, vem aqui, eu quero apertar a sua mão e começar. Se tiver alguém nessa noite que gostaria de reconciliar, de colocar a sua vida na presença de Deus,
Eu quero apertar a sua mão e falar: vem. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória a Deus. Enche esse lugar. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém, tem mais alguém? Saia do seu lugar agora. Saia do seu lugar, saia do seu lugar. Eu quero apertar sua mão e dizer: vem, meu irmão, Jesus precisa de você. Ele precisa de você aqui, em nome de Jesus. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Glória, glória a Deus. Enche esse lugar. Nós te louvamos, Deus. Eu não tenho nada além de ti. E não tenho nada que eu possa te ofertar. Além da minha vida, não tenho nada, meu Senhor. Eu te entrego tudo. Ei, te entrego a ti, Senhor, o meu louvor. Aleluia. Te entrego a ti, Senhor, o meu louvor. Em Deus. Aleluia. E eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Aleluia. Eu me rendo aos seus pés. Aleluia, Deus. O que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços. Aleluia. Onde encontro o meu refúgio. Aleluia. Oh, aleluia. Eis-me aqui. Oh, aleluia, Deus. Eis-me aqui. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Sejam impactados através da graça. Eu gostaria agora que vocês levantassem a mão. Vou orar pela Letícia e pelo André. Eles estão reconciliando com Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Eu quero convidar o pastor Elias a fazer essa oração por eles. A Letícia é uma menina que a gente sempre amou aqui, viu, Letícia? Nunca deixamos de orar por você, pela sua família. E creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Na vida do André também é alguém que eu estava orando muitos anos. E Deus aprove hoje fazer a boa obra em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem cá, André. Vem cá, Letícia. Glória a Deus. Pai Celestial, aqui estão os teus servos,
Que alegria, Senhor Deus. A tua palavra diz que há júbilo no céu. E nós estamos jubilosos, Senhor. Nós estamos alegres, Senhor, na tua presença. Pela vida da Letícia, pela vida do André, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, quanta luta, mas todas elas foram vencidas em Cristo Jesus. E nós retornamos para casa, Senhor Deus, esperançosos. Nós voltamos para casa animados. Nós voltamos para casa renovados pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, aleluia, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Fale assim bem alto: eu e a minha casa. Diga com fé agora: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluias.